Fala galera, tá começando mais um Feedback aqui na Avocado. Feedback é um podcast que é de todo mundo aqui da Avocado. É um podcast que, cara, que pode sentar aqui e falar. E é 30 minutinhos de bate-papo, a gente vai falar de tudo aqui, desde área de jurídica, desde livros, sonhos, extraterrestre, dragões. E hoje a gente vai falar de um assunto que, pra mim, esse assunto, eu acho que hoje a gente vai ser esclarecido esse assunto aqui. Eu vou sair daqui entendido e já vou até praticar isso aqui, né? Brincadeira, eu não vou não, porque só pessoas inteligentes que vão conseguir praticar isso. Eu tô aqui com a Ana, atendimento da Avocado, cara, tá aqui com a gente, trabalhando, fazendo esse esforço total. A Ana vai falar um pouco aqui sobre não monogamia. Eu tinha certeza que você ia entrar nesse tópico, cara. Eu tinha certeza absoluta. Pra mim é um tópico que tem, eu sou muito curioso com isso, Ana, e por incrível que pareça, eu apliquei algumas situações de não monogamia na minha vida na questão de amizade. De saber entender isso. E, cara, foi muito esclarecedor pra mim sobre essa questão de não monogamia. De poder entender e ter esses argumentos. E, cara, eu queria que você contasse do contexto geral, entende? Porque quando você fala não monogamia, a gente vive, infelizmente, numa sociedade muito machista. Inclusive, eu assumo que eu sou machista nessa situação. Mas, assim, em situações que você faz o quê? Cara, se torna. Acho que as pessoas taxam isso como uma coisa ruim, é errado, a pessoa tá de safadeza tal. E, cara, todas as vezes que você conta com um carinho muito grande sobre isso e você conta com muito embasamento. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso aqui, né? Então, explicasse mais pra eu tentar sair daqui entendido sobre isso. Cara, a não monogamia, ela surgiu na minha vida faz muito tempo, na verdade, né? Eu peguei um caderninho que eu tinha há muito tempo atrás e eu comecei a ler as anotações que eu fazia. E ali eu já enxerguei coisas não monogâmicas e eu nem sabia o que que era isso ainda. O que tinha no caderninho? Fiquei curioso. Cara, tinha muitas anotações, eu sempre anotei muita coisa, eu sempre li muito Clarice. E aí, sempre assim, de encontro, né? Quem lê Clarice sabe. Então eu fazia as anotações dos livros que eu lia dela. E também anotava coisas da minha própria vida, eu gostava de escrever meus próprios textos e tudo mais. E aí você pega nas nuances, assim, né. Eu posso trazer um dia pra você ver o Manda, meu manda, quero ver. caderninho. E ali já tinha algumas coisas, mas ficou mais forte no ano passado, quando eu comecei a consumir mais conteúdo sobre isso. Então, assim, eu sou muito embrionária nisso da não monogamia ainda, tô aprendendo, tô lendo, tô estudando. Mas o pouco que eu já vivi disso, eu percebo que é uma forma muito conflitante de você viver, é muito difícil, porque existem muitas construções dentro da gente mesmo, né, de ciúme, de exclusividade, da gente querer ter o nosso lugar na vida do outro. Mas hoje eu entendo a não monogamia tanto como, eh, uma expansão de rede, né, onde você tem a sua rede ali de afetos e de apoio, então é para fortalecimento de comunidade de rede, quanto para a sua liberdade, a sua autonomia sexual, afetiva, emocional, psicológica e por aí vai. Então, a não monogamia, ela é algo que você vive contra o sistema monogâmico capitalista, cristão, né? Então, a monogamia, ela vem de encontro, assim, de frente, bate de frente com todas essas estruturas que a gente está muito acostumado a viver. E aí eu tô vivendo nas minhas descobertas, né, é muito difícil. Tem dias que eu falo: "Caramba, o que que eu tô inventando de ficar nessa coisa de não monogamia?". Mas é muito satisfatório entender que isso faz parte de quem eu sou também. Tem muita gente que fala assim pra mim: "Ai, você é uma pessoa evoluída. Ai, porque isso é coisa de gente inteligente", como você falou. "Ai, porque". Cara, não, é de gente disposta. Você tá disposta a se conhecer? Você tá disposta a entender o outro e olhar o outro como um ser humano também? Eu acho que a gente tem uma visão muito mercadológica de tudo, principalmente do outro. A gente quer ter o outro como posse, né. E querendo ou não, a gente quer ser posse do outro também, porque isso infla muito o nosso ego, né. Se sentir desejada por uma pessoa e perceber que a gente é o centro da vida dela, porra, isso infla o nosso ego de uma forma surreal. Mas não é saudável. Não é saudável, né. Então, é você se colocar nesse lugar de humano, que tá em conexão com outros humanos também, e que cada um tem a sua própria vivência nessa experiência maluca que é a vida, né. São experiências humanas diferentes. Não tem como a gente pautar tudo de uma forma só e se encaixar em caixinhas e quadradinhos como a sociedade quer fazer com a gente. Eu tô lendo um livro e eu recomendo muito esse livro para quem quer começar na não monogamia, entender um pouco sobre o assunto, chama Descolonizando Afetos, da Geni Nunes. Inclusive, Geni vai vir na Feira do Livro em Ó, que Ribeirão também. legal. Então, assim, recomendo muito. A Geni, ela tem
um Instagram onde ela fala sobre não monogamia. No Instagram ela é @genipapos. Segue lá, é muito bom. E aí ela fez esse livro. Ela é uma escritora indígena. Então ela traz conceitos, eh, da comunidade indígena e tudo mais, de como isso já era muito enraizado, né, nessa cultura. E como depois da colonização a gente virou uma outra coisa, né, como a colonização impôs formas de se relacionar, formas de consumir, formas de existir no mundo, e é a forma que a gente segue até hoje. Então, nesse livro, ela vem desmistificando muitas coisas e abrindo nossos olhos para entender que a não monogamia, na verdade, ela não é a libertinagem sexual, ela não é você sair por aí se relacionando com 1 milhão de pessoas sem responsabilidade nenhuma, muito pelo contrário. A não monogamia é justamente você se colocar nessa posição de responsável pela sua vida e, consequentemente, você vai ser responsável, pelos sentimentos, não pelos sentimentos, mas com os sentimentos do outro também, né? Entendendo que, pô, se eu sou um ser que sinto, que penso, que me emociono, que tem as minhas necessidades, o outro que eu estou me relacionando também é, e ele precisa ter essa visibilidade. Então, num contexto geral, pra mim, a não monogamia é isso. Tem muitas outras coisas que a Eu gente acho que, vai tipo assim, desbravando. a monogamia parece, e o que eu comecei a entender é aquela coisa, você puxar mais responsabilidade pra você, tanto no relacionamento, tanto na amizade, de ser você e não culpar as pessoas, porque os seus atos ali é de você mesmo e da sua Uhum. responsabilidade. E também uma coisa de fazer o seguinte, cada um tem o seu momento ali, e respeitar o momento, e a não monogamia ela vem nesse processo de saber respeitar, Isso, entende? entender os limites, tanto os seus limites próprios, como o limite do outro, né. E diferente, por exemplo, como de uma poligamia ou de um relacionamento aberto, que a estrutura monogâmica ainda prevalece, né, você pode ser um trisal, mas ser um trisal centralizado ali, né. Então Descentralizado, né? não, tô falando que, por exemplo, a poligamia é diferente da não monogamia Sim, e do relacionamento aberto também, que muita gente confunde. Então, nesses outros 2 exemplos de relação, você ainda centraliza. é de posse ainda a situação. Exatamente. Então, por exemplo, são as minhas 2 namoradas, e aquilo tá centralizado, só vocês. E não só com outros relacionamentos românticos que possam surgir, mas, por exemplo, eu aprendo muito com a não monogamia nas minhas amizades, na minha relação familiar, na minha relação comigo mesma. Acho que a não monogamia ela veio pra me ensinar que eu preciso muito mais falar nãos do que falar sims. Que é o que falta muito na sociedade. Exatamente. Aí quando eu percebo que eu tô respeitando um limite meu e falando não, e respeitando um limite do outro e aceitando o não do outro, porra, isso é não monogamia crua, assim, na minha cara, É o sabe? raiz ali na É, jogada. exatamente. Cara, olha só que foda. É muito Ó, foda. pode falar palavrão, gente? Não sei. Você corta? Você dá um pi assim? Senão a gente perde engajamento. Nossa, mas assim, agora vamos lá, gente. Você nasceu de uma família normal, né? Como a gente vai falar, não normal, Cristã. cristã, aquela coisa toda. Automaticamente você adquiriu todo esse embasamento, essa biblioteca de Uhum. informação dos seus pais. Sim, E, cara, hoje você tá com 25. 5. Você tá com 25 anos. Como é que é esse conflito dentro de você, em um relacionamento, na amizade? Como é que é essa questão de você lidar. Vamos falar. Eu acho que, tipo assim, são sentimentos, são as sensações que a gente fala, são as sensações mais brutas, né? Mais assim, mais selvagens, Selvagens. que seria o ciúme, aquela Sim. coisa de proteção e de como é que você lida com isso? Foi e é uma desconstrução diária, assim, né. Eu tinha muita culpa, principalmente culpa cristã, só que eu já me desvinculei disso comecei a me desvincular disso em 2019, 2020, então já tô numa caminhada aí de desvinculação disso e entendendo melhor que não tem problema ser eu. Mas lidar com ciúme, eu sempre fui uma pessoa muito ciumenta, muito possessiva, sempre dependente de muita aceitação e aprovação do outro. Acho que eu ainda lido com isso, e não é fácil, assim, tem dias que eu fico: "Cara, eu acho que eu vou surtar muito, eu acho que, meu Deus do céu, o que que eu tô fazendo da minha vida?". Mas faz muito sentido quando eu consigo me regular, pensar, tal, e entender da onde vem esse sentimento, sabe. Primeiro, eu percebo que é algo construído. Segundo, quando você começa a se relacionar com você mesmo, e você começa a criar segurança em você, e confiança em você, e aí você consegue enxergar
a sua rede, as pessoas que te amam. Porque acho que tudo vem de dentro primeiro, né? Então, é muito mais fácil nas amizades você lidar com ciúme. É muito mais tranquilo. Quando a gente vai pra uma esfera romântica, é muito mais difícil porque entra a paixão. E a paixão, porra, ela é super narcisista, né? Ela não quer dividir, ela quer tudo pra Controladora, agora e tudo mais. Mil. Então, exatamente. Então, sentimentos de paixão são mais difíceis. Não são impossíveis. Foi o que eu falei no começo. Você tem que estar disposto. Né? Não é que você é mais maduro, mais evoluído, mais isso, mais aquilo. Você precisa estar disposto a se conhecer. Terapia também ajuda muito. Então. Eu acho que até pra terapeuta deve ser um choque muito grande, né? Cara, sim, mas a minha psicóloga é muito fofa. Inclusive, um beijo pra ela. Porque, assim, ela me acompanha faz 3 anos. E eu mudei muito em 3 Ela anos. te viu Assim. você evoluindo Cara, eu ali. mudei completamente em 3 anos. Então, quando ela descobriu que eu era lésbica, ela foi estudar sobre. Quando eu cheguei com essa pauta maluca de não monogamia, ela começou a estudar sobre. E esses dias, inclusive, ela me falou que ela estava num congresso que falou sobre diversidade, né, LGBT e tudo mais, e sobre não monogamia. E me veio com uma enxurrada de indicações de livro, de coisa para assistir, de podcast para ouvir. Porque, Ana, isso vai te ajudar muito, tal. Então, ter essa conexão também com o seu terapeuta é muito importante. Mas você conseguir falar sobre isso é muito importante também. Porque você se escuta. E a partir do momento que você se escuta, você vai elaborando na sua cabeça. Tipo, pô, beleza, eu tô sentindo ciúme disso, mas da onde que veio isso? O que que eu preciso entender? E aí entra uma coisa que é completamente difícil, mas que eu amo muito, que é conversa difícil. As conversas difíceis, elas precisam existir em todos os aspectos da nossa vida. Amizade, relacionamento, trabalho, tudo. Aí você me chama de pau no cu quando eu faço merda aqui na empresa? Família, inclusive. As conversas difíceis, elas precisam acontecer pra gente ter clareza do que tá acontecendo. E comunicação, né? Eu acho que é você construir algo com o outro. Então, eu sempre chego e deixo as coisas claras. Olha, eu tô sentindo isso, você não tem culpa desse sentimento, mas eu tô te comunicando que eu tô com esse sentimento e talvez eu fique um pouco estranha agora. Mas eu preciso de um tempo pra pensar sobre isso. E aí, automaticamente, isso abre um espaço pro outro ser vulnerável Sim, comigo claro. também. A vulnerabilidade a Exato. vulnerabilidade é fundamental. E aí falar, não, Ana, beleza, então vamos conversar sobre isso, ou então, meu, eu vou te dar um espaço pra você entender, porque não tem nada a ver com o que você tá pensando, mas tudo bem, respeita. Então, assim, é você ir construindo com o outro, sabe, a relação. Cara, fantástico. E agora chegou o momento feedback agora, meu e seu, assim. Você falou uma coisa que eu achei muito interessante, que eu pensava que era só aqui dentro do Avocado. Você tem uma... Acho que você tem uma energia, você tem um envolvimento com as pessoas que você faz as pessoas se despertarem. Sim. Por exemplo, você acabou de falar uma coisa que, cara, me chamou muita atenção agora, e isso é uma coisa, acho que pode ser até uma maior qualidade dentro da empresa, que é essa questão de você... O que você passa, as pessoas escutam e as pessoas fazem. Você falou da tua psicóloga, que você falou uma coisa, tu que você fala, ela sai pra estudar. Uhum. E é a mesma coisa que você faz aqui no Avocado, a gente aprende muito com você aqui, você passa muita coisa pra gente. Eu acho que, tipo assim, esse é um dom que você tem, eu acho que você tem que evoluir muito mais esse dom. Eu acho que é o dom, você tem igual você falou, falar coisas difíceis é importante. Eu acho que quando você fala e você abre esse canal, as pessoas vão estar muito mais abertas a te escutar e fazer o que você tá falando, e é pro bem e pro mal também. Isso é um dom. Sim, exatamente, Você tem que saber complicado. lidar com isso. Você sabia disso? Você sente isso? Cara, prestando atenção agora, que eu presto muita atenção em mim, foi uma coisa que me acompanhou sempre, a minha vida toda. Há um tempo atrás, eu fiz o meu mapa e também fui pra numerologia pra entender algumas coisas. E lá deu exatamente isso, que o meu caminho de vida, o meu destino é justamente fazer com que as pessoas despertem e dar voz pra quem não tem. E eu achei isso tão maluco. Nossa, faz Tipo super assim, eu sentido. fiquei com medo, fiquei assustada, porque eu falei, cara, isso é muito assustador, porque é uma puta responsabilidade. Muita. Mas ao mesmo tempo eu percebo que isso flui muito naturalmente, sabe? Eu acho que eu só sou do jeito que eu sou, e aí as coisas vão acontecendo. Tenho me conectado mais com a minha espiritualidade agora, então essas coisas estão ficando mais visíveis e palpáveis pra mim, sabe? Olha só que legal. E tamo aqui, ó. Acabamos agora com 10 minutos de podcast? 14 minutinhos. Quando é que você falou? Quantos minutos você falou que iria ficar? 20. 20 minutos, cara. Finalizamos aqui um pocket que, tipo assim, pra mim é um pocket que valeu 1 hora. Valeu 1 hora, Ícaro? Sim. Cara, entendi. Foi muito bom. Gostei muito. Ana, Que obrigado. Continue sendo essa pessoa maravilhosa que você é, que você tá fazendo aqui no Obrigada. Avocado. Você tá fazendo um trabalho excepcional aqui. Obrigada. Todo mundo gosta de você, entende? A gente, aqui a diretoria gosta de você, não tem coisas negativas. Que E a gente bom. tá aberto aqui pra Imagina você. ser explanada no podcast.
Mas vai ter. A gente vai fazer isso. Vai ser nu e cru isso aqui. Ver como é que é a palavra, coisas difíceis. Conversas difíceis. Deve ser falado. Então vai ser público aqui, porque a gente aqui não tem vergonha. Brincadeira. Muito obrigado, Ana. Eu que Seja bem-vinda agradeço. aqui. Ó, esse espaço aqui também pode ser seu. Você pode convidar pessoas aqui pra fazer podcast Amo, eu sou também. super tagarela, vai super Traz uma combinar psicóloga comigo. pra cá pra gente fazer vai ser bem legal, hein? Fazer uma terapia pra todo mundo assistir. Tchau, tchau, pessoal.